parcial. A comissão tem que ter uma presidência. Como o processo a gente está julgando hoje, a gente fez o pedido na sexta, eu acolhi o pedido de afastamento temporário porque nessa semana não teve nenhum ato praticado por ele. Mas eu coloco no voto que cabe ao postulante informar se ele vai pedir o desligamento definitivo ou não, até para que a gente possa decidir se haverá substituição ou não. Ele fala qual é o lapso temporal? Não. Não, seria até o Conselho decidir, mas no entendimento do presidente, o Conselho decidiria hoje. Porque o que ele queria era uma interpretação desse Conselho, já ele informando, não é futurologia, ele está informando, serei candidato. Ele informa aí? Não. Ele está Mas assim, dizendo que vai concorrer, porque na medida em que ele pergunta se é função de confiança... ele só vai ser candidato quando ele se inscrever para ser DPG. Por hora ele está dizendo que ele poderá ser ou não. Sabe o que a gente poderia Da fazer? A forma gente como poderia foi pensar feita, se o conselho foi em pode forma de dar uma consulta ou consulta não. eleitoral. Se o conselho entender que não dá consulta, a gente converte isso em inteligência do Davi e fala, ó, é desligamento total ou não é? Porque se a gente puder dar consulta, a gente dá consulta. Agora, se a gente entender que não, converte para ele pedir desligamento total ou não. É melhor não conhecer do pedido do que definir, porque aí pode gerar uma irregularidade. Porque se ele afastar, tem que o quê? Porque é uma manifestação do Conselho. Ela está sendo afastado porque isso tem alguma incompatibilidade. Ou ele continua. Como ele não se afastou ainda da presidência, a meu juízo, então, é melhor que não se conheça do pedido. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, nós não sabemos como a comissão eleitoral vai decidir esse ponto. Sim, ele vai se manter. Bessa, escute, nós não sabemos como a comissão eleitoral vai analisar esse ponto. O nosso cuidado é para que a nossa decisão absolutamente autônoma em relação à permanência dele no Conselho não gere ou não queiram que se extraia daí uma consequência eleitoral. Essa tem que ser a nossa preocupação. Mas foi esse o cuidado que eu tive aqui, entendeu? Mesmo porque assim, o pedido foi feito no processo que trata da abertura do 6º concurso. Eu, como relator desse processo, eu tenho que analisar se para o concurso público há algum impedimento, prejuízo ou não. Agora, questões eleitorais, além de não ser objeto desse processo, é de competência da comissão eleitoral. Se me permite, com as considerações do seu voto, que entende que não há prejuízo para o concurso, acho isso de extrema relevância na medida em que aqui nós temos duas questões que são diferentes, uma é eleitoral, outra é o concurso, e a gente precisa garantir a lisura do concurso. Sim. Então, essas suas considerações são importantes. Entende, eu acho que o mais correto seria entender prejudicado o pedido e considerando que não houve qualquer irregularidade até agora em relação ao presidente da Câmara. Até porque não existe pedido algum de fato. Então, mas é que assim, tem um pedido dele formal de afastamento. É que tem que se considerar que ele fez um pedido entendendo que esse conselho faria uma manifestação definitiva hoje. Sobre o quê? Se não existe, sobre a consulta. E se o conselho está entendendo que não é competente, o pedido dele resta. Mas, senhora presidente, independentemente do resultado do conselho da consulta, está consumado, porque o prazo de desincompatibilização já foi. Se o conselho entender que deveria ter se desincompatibilizado ou algum outro órgão, já foi. Já não se desincompatibilizou. Por isso que ele fez na sexta-feira. Por isso que ele fez na data da desincompatibilização. Ou bem esse conselho entende que não é competente e aí ele não se afastou, então, mas, Daniel, ou entende que é competente. Não, mas eu não sei nem se é desincompatibilização, entendeu? Eu não posso falar isso. O exercício da previsão indica o desligamento do o pedido de afastamento é necessário se Ele não fez ato nenhum. Não, ou o afastamento, acatamos ou não acatamos. o afastamento temporário me parece que já houve precedente. Eu não o afastamento vejo... temporário. Sim. Por isso que eu defini o afastamento temporário da presença da banca, cabendo até a manifestação dele, se ele vai se desligar. Então, haverá um período de afastamento temporário do seu Que é voto. hoje. Na verdade, eu acho que só para a última semana, é isso? só para agora. Se até a manifestação dele, não só cabe. Ele condicionou a isso. Ficar na dependência de uma decisão da comissão eleitoral. Porque ele pode entender, não vou ficar dependente disso, vou me afastar definitivamente. Comunica. Isso, ele dá oportunidade disso, eu acho. Do Davi se manifestar. Porque se ele não afasta, ele vai ter que defender a decisão da comissão sem eleitoral. dúvida, mas e aí manteremos. Minha pergunta é, quando você fala defere o afastamento, é só da semana
pensou? Ou você pretende até a futura manifestação? Porque é isso que eu estou dizendo. Precisa ver se Não, for o caso. se for aprovado o voto, é até ele se manifestar. Se E aí você não desliga, entende que é necessário. Nós deixaremos a banca sem presidência? É melhor. mas eu não tenho informação se ele vai Ainda que deixar seja ou uma não. presidência durante o afastamento parcial. Então, mas Se aí tiver precisa se problema, manifestar olha, no se o processo, conselho continuar. quiser agora tirar da presidência e me colocar, eu aceito, viu? Não tem problema nenhum. Sem presidente não vai ficar. Eu, ó, já estou dizendo que eu aceito agora, viu, conselheiro relator? Eu aceito. Se não tiver nenhum problema, eu aceito esse munus em prol da instituição. Ou poderia ser algum membro já da atual comissão. O Davi não pretende se afastar. Ele gostaria que o conselho se manifestasse. Então, estou deixando isso bem claro para os conselheiros saberem qual é a posição, porque está externada aí. Então, mas aí, tudo bem, eu já coloquei no meu voto. A continuidade do Davi não gera nenhum prejuízo ou impedimento ao concurso. Então, não gera. Então, você. Esse apoio, o afastamento é em relação à semana passada. No seu segundo parágrafo do dispositivo, Eu acho que eu vou pedir vista desses autos aí. Fiquei intrigado com isso. Ele fala O penúltimo nessa semana parágrafo. não ia ter. Eu só lembro a responsabilidade que temos em relação ao concurso público que está em andamento. Isso aqui não é uma brincadeira. A gente não pode deixar uma banca sem examinador e sem presidente. Então foi muito claro que ele disse que os atos não seriam feitos durante a semana que passou. A próxima semana ele terá que decidir, ele terá que exercer a presidência. Senhora Presidente, com todo respeito à maneira como a senhora colocou, quem se propõe, primeiro assim, quem se propõe a ser defensor público geral, deveria pensar nas implicações disso que está acontecendo. Exatamente por isso que foi formulado ele apresentou o nome dele para ser presidente do concurso da banca. Foi aprovado pelo conselho. Depois ele sinalizou que quer ser defensor público geral. O conselho analisou aqui e debateu se não haveria um problema a ser discutido pela comissão eleitoral. Isso deveria ter sido analisado por ele. Agora, não é culpa desse colegiado se vai haver ou não um concurso com ou sem presidente. Sem presidente não ficará, porque se esse colegiado entender que é o caso dele entregar o cargo, se ele está entregando ou não, indicará neste momento, ato contínuo incontinente, um presidente. Não haverá nenhum problema nisso. Eu já disse que eu assumo a presidência se for algum problema de encontrar gente para isso, se os senhores entenderem que eu tenho aí capacidade para tanto. E também se for de confiança dos senhores, claro, né? Então não estou entendendo essa problemática. Bom, eu vou encaminhar da seguinte maneira. Vou reiterar, não, você vai querer esse penúltimo parágrafo, só O dispositivo. Vou ler o o dispositivo. penúltimo, tá? Diante de todo o exposto, voto pelo acolhimento do pedido de afastamento temporário, cabendo ao postulante se manifestar sobre o seu desligamento definitivo ou não da atividade que exerce, ressaltando que no momento não há qualquer impedimento ou prejuízo ao sexto concurso de ingresso à carreira de defensor público a continuidade da atual presidência, pelos motivos já explanados. E aí a segunda parte é ainda voto pelo não conhecimento do pedido de análise da necessidade de desincompatibilização do requerente, pois a competência originária será da comissão eleitoral após a inscrição dos candidatos no processo eleitoral que será. Uma dúvida aí, a partir de hoje, como é que ficaria? Ele precisa se manifestar, se vai se Então, você desligar ou Se não. ele vai praticar um ato na Então, segunda-feira, é que ele aí- informa que nessa semana que passou, ele coloca isso no vídeo. Sim, mas Então, ele vai ter Beto, não seria mais cuidadoso definir o afastamento só na semana que passou, devendo o interessado se manifestar hoje sobre então, a continuidade? Então, mas aí meu voto contempla isso. Então, porque eu acho tô- melhor eu tô deixar também- claro que esse afastamento é para esta semana que se Então, encerra mas agora. assim, eu estou partindo da premissa de que assim, a gente ia julgar hoje o processo justamente para eles se manifestar. Não, Entendeu? perfeito, Se mas ele é vai que ou- no texto, por isso que eu pedi que você lesse novamente, da redação desse não fica na dúvida se é o afastamento até a futura eventual Ou até manifestação do manifestação. atual Isso. presidente. E aí a minha dúvida é em relação a quem exercerá a presidência da Essa é a minha dúvida. Não acho
vamos deixar claro Se for para a semana que passada, era se só essa- até hoje, porque é esse o pedido que ele faz. Então, Ele não faz esse pedido. ele fala. Mas não haverá prejuízo da Ele faz um pedido aberto, entendeu? Aí, porque, ó, ele fala assim, ó, o peticionário requer o seu afastamento temporário de tais atividades, solicitando desde logo que o Conselho se manifeste sobre a necessidade ou não da desincompatibilização definitiva. Registra que na data de hoje foram ultimados os exames orais, sendo certo que não se vislumbra nenhuma atividade material que reclame a intervenção da presidência da comissão na próxima semana. Que se encerra hoje. Amanhã. Se não se conhece do pedido dele, não tem que deferir nem deferir nada. Ele continua na presidência. Não, eu acho que tem que definir o afastamento temporário aqui, né? Pelo menos. Não conhece Não, mas o pedido de afastamento temporário dele é condicionado a que o conselho se manifestasse sobre a consulta. Eu não sei que efetividade teria, então, quem sabe, responder o afastamento, deferir o afastamento temporário se a gente não vai responder a consulta. Exato, essa é E não designar. A não ser que, né, como o Bessa está dizendo, Às vezes o afastamento temporário tem outros motivos. Também Eu não sei. claramente. Era para que o conselho decidisse hoje. Se o conselho não vai decidir, é evidente que não tem a razão do afastamento. Peraí, mas o fato é que ele ficou afastado, pelo menos de fato, uma semana. Ele não Não, realizou porque o nenhum ato. conselho não decidiu. Ele não realizou nenhum E ato. não teve qualquer ato. Então, nada se. Não foi operado nenhuma. mas também ainda que tiver sentido, né, ele não vai. Ele vai continuar na presidência. Eu acho que. Mas qual que é a relevância de praticado ou não ato? Não entendi. Ato assim, assinar alguma coisa. Não, qual que é a relevância? A relevância é indicar que esse afastamento temporário, nesse período, não gerou nenhum prejuízo à regularidade do concurso. Porque não foi praticado, não tem nenhum ato material a ser praticado. Mas isso está. Mas irregularidade é um Não, isso está contemplado no seu bloco. Ou então indefere o afastamento. Pronto. Então, ele, na semana passada está sem prejuízo porque não houve prática de nenhum ato material. A indicação de que não houve nenhum ato. Ele colocou Não, isso. mas se houvesse, qual prejuízo teria para o concurso? Não, aí alguém teria que responder. Não, para o concurso justo. Se deferir o afastamento, daí se ele tivesse algum ato, alguém tem que estar responsável. Mas você está pedindo um deferimento retroativo, é isso? Não, porque se ele pratica. Ele é e está presidente da banca. Ele Ele queria não é um isso. afastamento Hoje. parcial para o conselho decidir. O conselho Exato. não está decidindo essa questão. Então, mas se ele decidir. Indefere, Mas se então. ele decidir, concorda que é ex nunc? Se nós decidirmos hoje, é ex nunc, não é? É daqui pra frente, não é? Não estou entendendo de cá. Ah, mas você queria um afastamento temporário. É isso, por isso que essa discussão era também. Se entende que é daqui para frente, tem que indeferir, porque ele não tem interesse nisso. Então, o presidente da banca. O conselho pode falar sobre isso. Ele pode dizer, o Davi não tem interesse, mas quem vai decidir é o conselho. Mas ele, não, Franciane, desculpa, está limitado ao pedido dele, porque o conselho não pode falar, olha, eu não quero mais que alguém seja presidente. Ele que trouxe o fato O pra gente motivo, votar. isso, o motivo dele é o pedido para que o conselho diga, isto é função de confiança, o conselho quer se eximir dessa decisão. Então, é melhor considerar o pedido Eu dele. só discordo, eu não nem, enfim, se foi, se não foi, eu só discordo que ele diz que ele quer ficar e ele fica. Eu acho que é para isso que a gente votou, escolheu, eu acho que é só essa questão que a minha divergência. É o papel, de novo, o papel do conselho. Deixa eu só pra... Incluir a presidência. Mas olha, não, para não ter dúvida, porque assim, o pedido dele é de afastamento temporário. Eu estou deferindo o afastamento se for o caso, porque ele vai ter que se manifestar. Ele vai ter que se vai se desligar definitivamente ou não. A partir se o voto for aprovado e ele peticionar aqui falando que não vai se afastar, não vai ter prejuízo nenhum. Eu estou acolhendo o pedido de afastamento. Então, mas ao acolher, não dá para se acolher o pedido de afastamento e não fazer a substituição. Essa é a minha. Não, nós já tivemos esse precedente. Ué, mas ele próprio está dizendo que ele não está praticando nenhum De agora ato. pra frente. Ele é formal. Não, mas vocês estão falando de para trás? Eu acho Eu não que estou falando. o caso é aprovar o voto dele, mas é pro Davi, ué. Aí ele que vai falar se vai fechar. É um problema colocado. Se ele peticionar aqui falando não vou mas desligar, não vai ter eu já prejuízo coloquei que não vai ter prejuízo nenhum.
Não, eu não coloquei. O meu voto. Autoriza o afastamento, o pedido de afastamento? Mas o pedido de afastamento dele não é retróativo. Deixa eu dar uma sugestão. Então, o que esse conselho, entendendo, partindo da premissa do seu voto, que não é competente para responder à consulta feita por ele quanto ao processo eleitoral, indagar ao interessado se pretende se pretende continuar com o seu pedido, se subsiste o seu pedido de afastamento, já que o conselho entende que não tem competência para analisar a outra parte, que é a parte que interessava a ele que fosse analisada. Então, acolhendo o seu voto na preliminar e dando vista com urgência ao interessado para se manifestar sobre se subsistem os motivos para pedir afastamento temporário. Acho que é uma solução. A gente oficia o Davi ainda hoje e pede para que ele se manifeste. Então, mas eu não vejo diferença do que hoje eu voto. Porque assim, eu estou definindo o afastamento temporário. Se o Davi hoje protocolar aqui e falar assim, não, eu não tenho mais interesse no afastamento temporário, porque o conselho já declarou que é incompetente para analisar a questão da desincompatibilização. Entendeu? Aí vem... problema de oficial para que ele se manifeste? Mas eu falo aqui, tá vendo? Precisando se manifestar. Sim, mas ele está definindo um afastamento. Sim, que só se concretiza. Mas, Daniela, caso ele tenha interesse em afastamento temporário, desde nada. Daqui para frente, é isso que você está falando. Porque o pedido dele não é retroativo. Se ele quiser ficar uma semana afastado, está aqui. Ele vai ter que se manifestar depois, se vai se desligar ou não do concurso. Para eu poder saber se eu vou substituir ou não. Como é que nós vamos, digamos, que ele se manifeste hoje, esse conselho vai se reunir daqui a uma semana? Como fica a próxima semana? Não, mas aí ele já vai se manifestar falando que ele vai se manifestar falando que, se ele se manifestar falando que vai continuar, o voto já contém, falando que não tem impedimento nenhum. No seu entendimento, a continuidade dele na presidência não gera qualquer efeito para o concurso, não. E aí ficaria na dependência da manifestação dele, é isso? Sim. Se ele vai se desligar de forma definitiva. Por sinal, a gente vai fazer a comissão eleitoral. E se possível, se manifeste hoje. De qualquer forma, ele vai pedir vista, então fica prejudicada a discussão. Márcia, sobre a comissão eleitoral, na semana passada nós fizemos uma sugestão que a corregedoria trouxesse possíveis nomes, já que era relatora do processo. Tem já alguma sugestão, só para a gente adiantar os conselheiros? E se dispuseram a participar da comissão. Seria a Kátia Silene, da Regional Norte, Carolina Rangel, da Infância e Juventude, Helena Pires, da Família Central, a Regina Bauab, das Vagas Singulares, que participou ano passado, e a Carolina, da Corregedoria. Mas corregedoria mesmo. Eu acho que São 3 titulares e 2 suplentes, não é? São 5. Eles, qual seria suplente? Você não tem sugestão? Não, aí eu falei com essas colegas. Todas elas já se Está acontecendo aí, não existe, tá bom? Não 3 existe. membros e 2 suplentes. Não existe. Márcia, pode repetir os nomes, por favor? Kátia Silene, da Regional Norte. Bom, esclarecimentos, eu me antecipei e assim, achei que seria melhor, pelas experiências anteriores, as pessoas serem mais próximas aqui da sede. Porque tem que fazer várias reuniões, decidir consultas, enfim, há uma questão aí referente à localização espacial dos membros da comissão. A Kátia Silene, da Regional Norte-Oeste, a Carolina Rangel, da Infância e Juventude, Helena Pires, da Família Central, e
Regina Bauar participou no ano passado, é das vagas singulares da Barra Funda, e a Carolina Galhardo, regedora auxiliar. É só uma sugestão. Como que é formada a comissão eleitoral? Desculpa. 3 membros, 2 suplentes. Qual que é o prazo, né? É até dia 10 de É março. até dia 10, mas vou lembrar só que a gente, esse conselho, uma discussão, pretendeu criar a comissão, formar a comissão um pouco antes, porque dia 11 já começa a inscrição, que viabiliza o conselho indica a Márcia relatora do processo para toda o calendário eleitoral, como se Podemos trazer alguns nomes. Pode. Eu quero. É o conselho que indica? É o conselho quem indica. É o conselho. Até o dia 10. Eu já falo, olha, não dá vou pra ser concorrer a até nenhum dia cargo, eu quero fazer parte da Porque comissão as eleitoral. inscrições começam dia 11. Ah, Então, precisa ter uma Tem que ter conselheira. uma conversa. O conselheiro não pode, porque mas eu não a instância recursal da comissão eleitoral, esse conselho. Só se eu renunciar. Juliana. Se eu renunciar, eu não sou mais. Você quebra a confiança das pessoas que te elegeram. Qual é a última? Você quebra a confiança dos colegas que te elegeram. Uma semana antes, pelo menos. Ah, não, aí é eu com meus colegas que me reelegeram, é outra coisa. 27. 27. Olha, dia 11 é terça-feira que vem. Dia 11 é terça. E a próxima sessão do conselho já é a única depois antes das eleições. Antes da abertura das inscrições. Então a gente teria que votar esse processo sexta-feira que vem. Eu acho que se a gente pudesse Se formar nós isso. escolhermos Da a indicação comissão só da na comissão semana que eleitoral? vem, veja, a comissão terá um dia útil para se reunir antes da abertura E das como é que vai inscrições. fazer o comunicado? Não, mas aí, estabelecendo do a forma contrário, de do inscrição. contrário, a gente teria que votar hoje. Ou discutir isso durante a semana Não, já. discutir naquele semana tudo bem, mas Sim, no prazo tem que votar formalmente e tal. Então, a gente pode escutar essa na semana. É o conselho que indica a comissão, é isso? Entendi. Perfeito. Vai vir esse processo aqui para a gente formar a O comissão. processo é o mesmo da comissão, que já a Márcia é relatora, é por isso que ela trouxe os nomes. Que a Márcia foi relatora do processo, tratou todo o calendário eleitoral, e aí foi uma discussão da comissão, por isso, um pedido na semana passada que ela trouxe. Ela é Vai voltar na relatora. próxima sessão. Eu vou reiterar, se votarmos e não fecharmos antes quem serão esses nomes, a comissão terá um único dia útil para se reunir antes da abertura Que de seria a inscrições. segunda. Não podemos escolher hoje. Faça isso. Uma tem que lembrar. Eu fiz sempre umas 10 pessoas. Depois que eu expliquei o que era. Se inscrever. Ele já pediu. Do que? Eu vou votar agora? Não, perguntando. Não, se não for votar, não vou pedir vista. Se não for votar sobre a próxima, não tem por que pedir vista. Isso que eu estou dizendo, é possível isso. A gente, durante a semana, fecharmos os nomes, autorizarmos que eles já comecem a trabalhar para daí, formalmente, a gente serem vota na criados. sexta. Exato, na sexta-feira a comissão ser criada. O que não dá é para a gente não fazer essa tratativa anterior, senão de fato for prejudicado. Eu acho que dá pra votar semana que vem. Tá, desde que Nessas condições no que eu começo da semana. Se nós não fecharmos, podemos fechar durante a semana, vai entrar em contato e que eles já começarem a trabalhar antes da votação do dia 6. Do contrário, Tudo bem, pode ser por e-mail? eu acho que deve ser. Amanhã é sexta, pra gente conversar um pouco. Na Essa semana a gente tem mais Não, na segunda não, né? Na segunda e terça e quarta. Ô, Juliana, semana que vem só funciona quarta-feira à tarde. Pouco tempo, de fato. Bom, vamos tentar fazer isso. Porque a única é isso mesmo, eles têm que ter um prazo para pelo menos assim comunicar, Porque tem que fazer falarem comunicado, entre né? si antes do dia 11. Do contrário. Tem que ter o comunicado do horário da inscrição, comunicado do quais documentos necessários, blá, blá, blá. Não sei se vai ficar em cima. Fica muito em cima.
Gente, nós temos só duas opções. Ou decidimos hoje ou decidimos assim. Não tem outra. Aí alguém pede serviço, né? Não tem outra forma. O colega que não vai conseguir Então, eu acho que semana que vem. Querem discutir isso entre hoje e amanhã e a gente. Pode ser? Não deixar para. Discutimos isso entre hoje e amanhã, para não entrar na semana do carnaval. A gente fecha amanhã um dia com esses nomes já definidos e aí eles têm pelo menos 3 dias da semana que vem para se reunir. A Márcia já mandou por e-mail. Então, Márcia manda por e-mail e aí até amanhã fica um prazo para vocês sugerirem nomes ou contestarem aí o que foi apresentado, tá bom? Então, está encerrada a sessão.